Olá, estamos aqui para mais um complemento, vamos adiantar um pouquinho mais no conhecimento do verbo grego. Então, vamos começar compartilhando aqui as telas que eu preparei para que a gente possa trabalhar com essa aula e sejam bem-vindos. Hoje nós vamos trabalhar com fazer uma comparação entre o Catal e o Ictol. Então, vamos nos lembrar que quando a gente fala em hebraico, né, quando a gente está falando do verbo hebraico, nós estamos falando do principal sistema que a língua hebraica usa para expressar ideias. Né? 70% do vocabulário que nós temos tem sempre uma raiz verbal. Então, pode-se dizer que a raiz verbal, ela... vamos lá, deixa eu colocar aqui apenas que hebraico, e o nosso assunto é verbos e tal. A raiz verbal ela é formada basicamente por 3 letras. Existem raízes que têm um número diferente de letras, mas a grande maioria absoluta dos verbos são. A essas 3 letras, que são a raiz do verbo, você pode pôr sufixos, você pode acrescentar sufixos, você pode acrescentar prefixos, e você também pode, em alguns casos, colocar infixos, que são coisas partículas que ficam no meio do verbo. Então, isso é importante. Deixa eu dar um espaço aqui maior, porque, além disso, a gente tem, na raiz verbal, a vocalização massorética. Vocalização é feita com sinais massoréticos e normalmente são colocados embaixo, no meio ou em cima, tentando manter a configuração original. Ok? Bom, vamos então dar uma olhada, lembrando que o hebreu, o hebraico, o bíblico, ele trabalha muito com paradigmas, que são modelos onde eles usam verbos, usam palavras para exemplificar as mudanças. Então, a gente normalmente trabalha com os paradigmas. O primeiro paradigma que apareceu, que foi muito usado, foi o PAO. Deixa eu mudar aqui de tela, vou para essa tela aqui. E apenas... Ok. Foi o PAO. PAO, ele trabalha com esse P aqui, o AIN, em algum lugar aqui, eu sei que está. Está aqui, PAO, e o LAMET. Ok? Então, o PAO foi o primeiro paradigma usado para os verbos hebraicos. Então, está aqui, apareceu nesse canto aqui, certo? Não tem muito jeito mesmo. Deixa eu ver se eu colocar aqui. Não, aqui. Então, deste paradigma vem justamente os nomes dos troncos verbais. Então, olha que interessante. Você tem aqui, essa palavra hebraica aqui é a palavra shoresh, que em hebraico significa raiz. Ok? Aqui você tem os binyan, né? Os biniam, que são as famílias dos verbos. Então, notem que você tem aqui as 3 letras, que no caso, a primeira letra foi o Paal, que significa ser leve, ok? Do Paal, construíram-se as famílias. Então, você diz que um verbo está no Paal, que foi abreviado para Cal, que significa fácil,
leve, ok? Então, você tem o cal, que é o primeiro tronco da família, que é uma raiz, vamos dizer assim, um beniano, ou um tronco, ou um grau. São vários os nomes, vejam o vídeo anterior. Leve. E está na voz ativa. Todos os que estão em vermelhos aqui estão na voz ativa, com exceção desse último, que está na voz reflexiva. Estes azuis aqui estão na voz passiva e são equivalentes aos que estão na mesma altura que eles. Então, você tem o grau, ou beniano, ou tronco, cal, ou pau, ok? Pau é quase nunca usado, poucas gramáticas usam o termo pau. O cal, que é uma abreviatura hebraica de Baal, é o nome usado. Então, você normalmente, ao se referir a um verbo, a primeira coisa que você diz é a família que ele pertence, é o tronco, é a raiz que ele pertence. Então, esse verbo está no cal, e aí vem o tempo do verbo que nós vamos conversar hoje. Aqui você tem, olha, o acréscimo de um mi, a raiz é igual a uma modificação no padrão, também por isso essas coisas são chamadas de padrão, e esse padrão, que é o shevá mais o patá, na primeira letra, no primeiro X aqui, o shevá, no segundo X, o patá, ele vai virar um nifal. Então, estes nomes que derivam do verbo paal são os nomes clássicos dos troncos verbais dos quais eu falei na outra ocasião. Okay? Também a gente aprendeu que a primeira letra é chamada posição 1, a segunda letra é posição 2, a terceira letra é posição 3, mas também quando você tem, por exemplo, uma substituição dessa primeira letra, um verbo que tenha uma gutural na primeira posição, os judeus costumam chamar de P gutural, porque o P foi substituído por uma gutural. Se for na segunda letra, é Ain gutural. O Ain, que já é uma gutural, é substituída por uma gutural. E o Lamed é a terceira posição, quando é aqui, se chama de Lamed gutural. Ou um gutural, dois gutural, três gutural. Okay? Então, apenas para a gente entender como a raiz do Baal ficou sendo a raiz padrão. Por quê? Eles começaram a usar o Baal justamente como o modelo para essa primeira coisa. Só que o Baal tinha um problema. Qual é o problema que nós enfrentamos com esse paradigma aqui? É que ele é um verbo fraco. Por que é um verbo fraco? Porque ele é um dois gutural. É um Ain gutural. E aí, os verbos fracos, quando acrescentam-se sufixos ou prefixos, quando você faz a vocalização, essa letra aqui interfere no padrão. Então, eles começaram a procurar um paradigma, um modelo para os verbos, que fosse um paradigma, deixa eu deixar aqui só do mesmo tamanho, um paradigma que fosse não de um verbo fraco, que é o caso aqui, deixa eu colocar aqui, verbo fraco, e aqui eu vou pôr o significado, que é ser leve, ok? Eles resolveram pegar um verbo forte, para que o modelo, o paradigma apresentado fosse sem modificações, porque a maior parte dos verbos são verbos fortes. Então, vamos lá. Um verbo forte, no caso aqui, deixe-me ver, o verbo que foi escolhido é o verbo cujo significado é matar. Por coincidência, este verbo, deixa eu pegar aqui para vocês, é o verbo catal. Aqui catal, e aqui o verbo kof, tet, lamed. Quando você fala da raiz, você não usa
você não usa a vocalização. Então, qual foi o verbo usado para... Foi o verbo catal. Deixa eu pegar aqui isso aqui. Com isso aqui eu deixo do mesmo tamanho, põe no mesmo padrão. Ok. O verbo catal, então, passa a ser o modelo. E aí, olha que interessante. Vamos ver aqui. Eu tenho aqui esse. Ah, está aqui. Exato. Né? Nós já vimos, então, o chamado cal. Lembra que o cal é o grau do verbo, o tronco do verbo, o tronco cal, é aquele tronco mais simples e na voz ativa. Então, o mais básico da raiz verbal é chamado de paal. Ok? Esse paal virou cal por causa daquelas loucuras que o hebraico faz. Então, baseado no padrão da terceira masculino singular, uma vez que expressa os simples sentidos da... Aqui, praia é uma tradução errada. Eu fiz a tradução automática, ele pegou shoresh. Shoresh é tronco, ok? Então, ele entendeu que era shore, que shore é praia em inglês. Então, esquece esse praia aqui, se eu tivesse um jeito de riscar, infelizmente eu não tenho. O sentido do tronco, que é o sentido simples, andar, ficar, comer e assim por diante. Por ser a forma mais fácil e simples, é chamada de cal, que significa luz ou simples. Pronto, está explicado por que o pau virou cal, porque significa simplesmente luz, simples. Na maioria dos léxicos e dicionários hebraicos, os verbos são listados na terceira pessoa do singular masculino do cal, quando ele existe. Isso é o que nós chamamos de padrão de forma lexical. As propriedades gerais da haste, ou do tronco, ou do grau cal, incluem: ele está na voz ativa, então o sujeito é agente do verbo, e ele tem um aspecto simples, quer dizer, ele não é nem reflexivo nem causal. No tempo perfeito, a ação é concluída ou aperfeiçoada. Então, normalmente, ele é traduzido pelo passado. Enquanto no tempo imperfeito, e aí nós vamos trabalhar o tempo imperfeito, a ação é contínua ou não concluída. Pode ser o presente ou o futuro. A conjugação do verbo no cal, chamado catal, também é chamado de perfeito por algumas coisas, normalmente é traduzido pelo passado pretérito perfeito com a voz ativa. Então, note, olha, você tem as 3 letras da raiz e você vai ter, aqui ele colocou primeira, segunda e terceira pessoa. Em geral, é o contrário. Então, vamos lá. Começando daqui, do terceiro masculino singular, que normalmente é o primeiro que vem, ele simplesmente, você coloca esse padrão embaixo, catal. Esse padrão vai se repetir nas outras coisas, mas com modificações conforme o sufixo que você coloca. Então, vamos lá. Na primeira pessoa seria, usando o verbo catal, que é o verbo padrão, é catalti. Catalta. Segunda pessoa do masculino singular. Catalti. Aqui, o acento está aqui, olha só. Isso aqui é importante. Então, vamos lá. Catalti, catalta, catalte. Catal. E aqui, por causa desse A que puxa a tonicidade para cá, ele vira catla. Ok? Isso a gente já viu, eu estou aqui apenas recordando. No primeiro comum, seria catalno. Depois vem ketaltem, ketaltem, ketalten e catlu. No caso aqui, seria eu, vamos lá, com o verbo marchar, né, com o verbo chamar. Chamar, eu mantenho, eu seguro, eu obtenho, alguma coisa assim. Então, seria, olha só, chamar-te, catal-te. Note, o padrão é o mesmo, chamar-te, chamar-ta, chamar-te. Chamar,
que normalmente é o que aparece no dicionário, chamra. Chamra. Então, olha só. Eu mantenho, tu, homem, mantens, tu, mulher, mantens, ele mantém, ela mantém. Nós, chamar-no, né? Chamar-no, o acento aqui, ó, chamar-no, chamar-tem, lembra que quando tem mais de 3 sílabas, essa sílaba se volatiliza e se transforma num chevá. Aqui é o mesmo caso. Então, chamartem, chamarten. E aqui, chamru. Cham, esse primeiro chevá é sonoro, então chamru. Esse aqui é mútuo. Tá? Então, com esse aqui, a gente tem o padrão dos verbos, vamos dizer, o paradigma dos verbos cal, catal, e o catal é a voz do verbo, o catal é o tempo do verbo, embora tempo não seja a melhor palavra. Conjugação é mais usado. Então, é a conjugação do verbo que tem essa ideia futura, ou melhor, essa ideia do passado e tudo isso. Ok? Vamos pegar aqui. Eu quero entrar no assunto dos verbos que estão no ictol ou no imperfeito. Ok? Aqui nós temos o paradigma, a raiz do cal incompleto, imperfeito ou ictol é baseada, notem, o kaf, tet, lamed, está aqui. Kaf, tet, lamed. Mas mudou o padrão das letras. É que, tol, tol, na verdade, porque esse é bem curtinho, então, ktol. Então, um ventinho aqui me deu uma alergiazinha. Então, vamos lá. Ktol. As formas particulares são constituídas pela adição de prefixos e, em 2 casos específicos, a sufixos dessa raiz. Para maior destaque, os prefixos e sufixos se encontram impressos em cinza. Está meio ok, tudo bem. Os prefixos estão relacionados aos pronomes pessoais, com exceção das formas na terceira pessoa. Então, vamos lá. Você vai pegar aqui, olha só. O terceiro masculino singular, tá ok? Ictol, que é o nome que a gente dá ao imperfeito. Um minutinho apenas. Ok, voltando aqui, deixe-me compartilhar com vocês aqui essa tela que eu estava falando aqui do ictol. Então, apenas está aqui. Ok. A gente tem, então, o ictol é o que a gente chamaria de o tempo imperfeito ou incompleto. Ele a gente chama de ictol porque é o nome dele na terceira pessoa do singular. Note, o que acontece com esta raiz catal? Está vendo aqui? Ela sofre uma modificação no padrão. Deixa eu aumentar aqui, para que a gente possa ver melhor. Um minutinho apenas para eu ocultar esse painel de ferramentas, que a gente não tem necessidade agora. Então, olha só. Notem que a raiz original está aqui e ela mudou o padrão. Ao invés de catal, que é o tempo perfeito ou completo,
ela passou a ser ktol, com os seguintes prefixos. Iktol, na terceira masculino singular, significa ele matará. Ok? No feminino, na terceira pessoa, você vai acrescentar somente o ti, tiktol. Então, os gramáticos dizem que esta forma, este paradigma, ou este tempo, é prefixado, porque na maioria das vezes o que vai valer é o prefixo. Tem alguns sufixos também, mas são apenas 2 sufixos diferentes. Vamos lá. Na terceira pessoa, então, é iktol, tiktol. Na segunda pessoa do singular, tem o masculino, cujo pronome é atá. Esse tá no catal vem para cá, mas nesse caso aqui, olha só, ele vira tiktol, tiktol. Mas é igualzinho a esse. Não tem problema, porque você não vai confundir a terceira pessoa feminina com a segunda pessoa masculina. Ok? No singular, a única pessoa que tem prefixo e sufixo é essa aqui, olha só. É a segunda pessoa do feminino singular. At, que significa ela. Tiktli. Tiktli. Olha só. Você vai ter o li aqui, o i no final, indicando que é feminino. No singular é a única coisa que significa tu, mulher, matarás. Ok? Na primeira pessoa do comum singular, cujo pronome é ani ou anok, ani sou eu, nós vamos ter o e. Então, ektol. Então, uma maneira de lembrar aqui é que a gente vai ter o seguinte, nós vamos ter o seguinte padrão para o singular. É i, ti, e. Na segunda pessoa do feminino tem o i aqui no final. Então, iktol, tiktol, tiktol, tiktili, ektol. Ok? Pegando daqui para cima, seria eu matarei, tu, mulher, matarás, tu, homem, matarás, ela matará, ele matará. Ok? No plural, nós vamos ter uma coisa muito semelhante com alguns sufixos também. Então, vamos lá. Iktilu, note que tem um sufixo na terceira pessoa, seriam eles, é o terceiro masculino. Iktilu, eles matarão. Elas matarão. Terceiro feminino plural é tiktolna. Esse sufixo aqui. Ok? O que vai haver com o sufixo é que vai intercalar entre o u, que aparece na terceira pessoa do plural, e o na, que aparece no terceiro feminino. O na sempre tem a ver com o feminino. Então, segunda pessoa masculina plural, atem. Ok? Vai virar tiktilu. Então, seria vós, homens, matareis. Vós, mulheres, matareis, seria tiktolna. Mantém o iktol, ok? Vira ti aqui. E como você acrescenta aqui, é preciso ter um shevá para completar. Então, tiktolna. E no primeiro comum plural, nós mataremos. Niktol. Então, qual é o padrão aqui? É iti, ti, ni. Ó, o i aqui. E ti, ni. Deixa eu me pegar aqui para a gente voltar aqui e ter as formas. Nós temos aqui as formas do catal. Agora vamos dar uma olhadinha aqui nas formas do iktol, ok? Que é o imperfeito, é uma ideia de futuro ou de presente, e
ele vai ter, se você inverter, como esse paradigma que costumam fazer, ele pega a primeira pessoa em vez da terceira pessoa, você vai ter, olha só, e, tol, ti, tol, tictili, e, tol, que é a terceira, e tic-tol. Então, vamos pegar aqui com o verbo chamar, que é o verbo que ele usa aqui. Então, seria, vamos pegar conforme o padrão que a gente está acostumado, terceiro masculino singular. Ishmor. Ishmor, lembra? Percebe? O padrão está aqui, ó. Ishmor. Aí vem o feminino, Tishmor. Aí vem o masculino da segunda pessoa, Tishmor, que é igualzinho o feminino, mas no contexto você não vai ter. Aí, no singular, lembra que o feminino tem o i aqui, ok? Então, é tishmiri, olha só, tishmiri, ok? Segundo masculino, segundo feminino, na primeira pessoa, Eshmor. No plural, ficará assim. Vamos lá. Terceira pessoa é Ishmoru. Segunda pessoa, terceira pessoa feminina, tem o na aqui. Então, Tishmna. Primeira pessoa desculpe, segunda pessoa do masculino plural. Tishmoru. Tishmeru. Segunda pessoa do plural. Tishmina. Ok? E a primeira pessoa, Nishmor. Ok? Então, seria traduzindo aqui, eu manterei, tu, homem, manterás, tu, mulher, manterás, ele manterá, ela manterá. Aí vem, nós manteremos, vós, homens, mantereis, vós, mulheres, mantereis, eles manterão e elas manterão. Percebam que esse padrão aqui, ele se mantém, ó, aqui. E a gente aprendeu, né, na ordem que a gente está acostumada, que é i, ti, e. I, ti, vamos lá, i, ti, ni. São essas as formas. E aqui você tem a alternância a partir com exceção da primeira pessoa, você tem a alternância entre o na e o u como sufixos dessa forma. A gente vai fazer depois alguns exercícios para a gente poder guardar estas formas do paradigma do verbo. Então, o que nós vimos hoje? A gente relembrou qual é o paradigma do catal. Lembre que o paradigma aqui é um quadro com as três pessoas no masculino, nos dois gêneros, né, que é masculino e feminino, e nos dois números, que é singular e plural. Então, gêneros. E aqui os dois números, que é isso. E nós aprendemos hoje o paradigma do ITOL. Ok? ITOL, deixa eu escrever um minúsculo aqui. ITOL, que é justamente o paradigma traduzido por futuro. Paradigma é este quadro de referência por onde nós vamos colocar. A boa notícia é que todos os verbos no catal seguirão este padrão, esse paradigma. Todos os verbos no ITOL seguirão esses padrões. Quando o verbo é fraco, há certas modificações no padrão e na raiz. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Ok? Deus abençoe você e espero que este vídeo ajude você a compreender melhor essa questão dos paradigmas ou dos tempos verbais
ou dos aspectos verbais hebraicos. Depois a gente vai falar melhor sobre esse assunto.